O estudo de corte associação de tempo sedentário medido por acelerômetro e atividade física com risco de acidente vascular cerebral, publicado no periódico JAMA Neurology, com Qualis A1, buscou identificar as associações do tempo sedentário medido por acelerômetro e atividade física de intensidade e duração variadas com o risco de acidente vascular cerebral. Materiais e métodos. Na população do estudo foram excluídos negros não hispânicos por terem um maior percentual de acidente vascular cerebral, se comparados com outras raças. Contaram então com 30.239 participantes acima de 45 anos, dentre os quais negros e brancos não hispânicos, homens e mulheres, recrutados por correio e telefone e que tiveram exames físicos presenciais. A amostra foi então composta por 7.607 indivíduos estratificados em TCIs, na ordem crescente por tempo ativo, que aderiram ao uso de um acelerômetro em seu quadril durante 4 dias por 10 horas, e sem um histórico de AVC anterior. Resultados. Ao longo de uma média, desvio padrão de 7,4 anos, ocorreram 286 casos de AVC. 85,3% isquêmicos. Foi encontrada uma maior incidência de AVC entre os indivíduos considerados sedentários se comparados a indivíduos mais ativos, de acordo com o número de contagens do acelerômetro, um risco 44% maior. Ou seja, tanto a atividade física leve quanto a moderada a vigorosa tiveram relação direta com o menor risco de AVC. Observações. Dentre suas limitações, o artigo deixa claro que o acelerômetro não distingue a postura nem mensura movimentos da parte superior, bem como os dados foram coletados 6 anos antes desse período e podem estar sujeitos a mudanças. Inclusive mudanças de treino durante o período do experimento podem ter ocorrido. Este estudo de corte, Qualis 1, buscou avaliar as adaptações musculares entre protocolos de treinamentos de resistência de baixo, moderado e alto volume em homens treinados em resistência. O estudo randomizado contou com a participação voluntária de 45 homens de uma população universitária que passaram por uma fase de medição e análise de força máxima através do teste de 1RM, sendo separados em 3 grupos de 15 participantes. Cada grupo realizou 3 sessões semanais em dias não consecutivos por 8 semanas, e para que a fidelidade do estudo não fosse comprometida, fez-se a coleta antes de iniciar o estudo e 48 horas após o fim dos testes. Ao final dos testes, restaram 34 participantes que compuseram a amostra final. Os resultados mostraram aumentos significativos de pré-intervenção para pós-intervenção na força e resistência em todos os grupos, com nenhuma diferença significativa entre os participantes. Concluiu-se que aumentos acentuados na força podem ser alcançados por indivíduos treinados em resistência com apenas 3 sessões de 13 minutos por semana, e que os ganhos são semelhantes aos alcançados com um comprometimento de tempo substancialmente maior ao treinar em uma faixa de carga moderada de 8 a 12 repetições por série. Porém, como a amostra é pequena, pode haver erros do tipo 2 e no estudo não ocorreu testes em adolescentes, jovens destreinados, mulheres e idosos, havendo a necessidade de um teste para esta população. Capacidade anaeróbica estimada em um único teste supramáximo no ciclismo. Validade e reprodutibilidade. O estudo acima é uma revisão sistemática publicada pela Scientific Sport, que possui Qualis A2 e fator de impacto 4.380, um valor considerado alto dentro dos padrões de pesquisa. O artigo revisa 2 diferentes testes, que busca verificar a validade, o teste A, e a confiabilidade, no teste B, da capacidade anaeróbica no ciclismo, usando o déficit de oxigênio acumulado máximo alternativo. O valor de P adotado foi de 0,05, e ao fim dos testes, se fez confiável e reprodutível usar o déficit de oxigênio para avaliar a capacidade anaeróbica dentro do ciclismo. Para os testes em ambos os casos, foi usado o cicloergômetro e uma máscara de análise de gases. O teste A foi feito em 14 sujeitos fisicamente ativos, com um critério não definido, enquanto o teste B teve 14 ciclistas de mountain bike recreativo. Os critérios de inclusão e exclusão foram participar de todas as sessões de teste como inclusão e lesão ou doenças para exclusão. A problemática era de que existiam testes para estimar a acidez anaeróbica apenas na corrida, e visto que há particularidades diferentes no ciclismo, seriam válidos os mesmos testes? No estudo A, os indivíduos fizeram 10 esforços submáximos em 10 dias diferentes, e os dados foram usados
para treinos intervalados com o menor esforço submáximo e o maior supramáximo, que foi a metodologia usada no estudo B. Para ver reprodutibilidade com esse estudo, a intensidade de 115% foi utilizada, com base no coeficiente de correlação com o padrão ouro, usando o ciclo ergômetro. Por fim, concluiu-se que a intensidade de 110 a 120% do VO2 no máximo foram as ideais para encontrar o déficit de oxigênio acumulado máximo alternativo, semelhante ao teste de corrida, se provando assim confiável e reprodutível, dentro da proposta do estudo, o teste único no ciclismo. Impacto da atividade física regular no sistema NADPH oxídase e receptor de angiotensina em pacientes com doença arterial coronária. O estudo fala sobre o impacto do treinamento físico na melhora da disfunção em pacientes com doença arterial coronária estável. 45 pessoas do sexo masculino e idade de 70 anos com doença arterial crônica foram estudadas. Os pacientes elegíveis para o estudo foram os que tiveram função ventricular esquerda preservada, capacidade de trabalho físico e indicação de cirurgia de revascularização eletiva com artéria mamária interna esquerda com enxerto de revascularização. Foram excluídos os com doenças concomitantes que afetam a função endotelial. Foi realizada uma randomização separando um grupo de treinamento e um grupo de controle nativo. Os pacientes do grupo de treinamento realizaram os exercícios sob a supervisão de um médico 3 vezes ao dia durante 4 semanas. A carga foi ajustada para que os pacientes não apresentassem nenhum tipo de dor ou qualquer isquemia no eletrocardiograma. Os pacientes designados para o grupo de controle mantiveram um estilo de vida sedentário e com tratamento sob medicação cardíaca e foram supervisionados por médicos particulares. A artéria mamária interna esquerda, mostrada durante a cirurgia de revascularização de 45 pacientes atomizados para um grupo de treinamento ou controle nativo, mRNA de subunidade, atividade de NADPH, oxídase e produção de espécies reativas de oxigênio foram avaliadas. A atividade enzimática foi significativamente menor no treinamento em comparação com o grupo controle. O treinamento resultou em melhor vasodilatação medida por acetilcolina e uma redução de 49% na vasoconstrição induzida por angiotensina 2, menor AT1R e AT superior 2R. Por fim, se concluiu que a atividade física reduz a expressão vascular de NADPH oxídase, resultando em diminuição de espécies reativas de oxigênio local. Esta revisão conceitual trata-se de um estudo de caso-controle que investiga se treino funcional é uma abordagem diferente do treinamento tradicional de força, potência, flexibilidade e resistência aeróbico-cardiorrespiratório, já adotado no plano de treinamento físico de atletas profissionais, recreativos, saudáveis e idosos. Para atender aos propósitos de revisão conceitual, os autores realizaram uma busca dos 20 artigos mais recentes publicados sobre treino funcional presentes na base de dados da PubMed. E o critério de escolha dos artigos teve como objetivo considerar as últimas atualizações do conceito de treino funcional. A definição, os conceitos, os benefícios e os exercícios empregados nos programas de treinamento foram analisados e os autores constataram que as adaptações aos exercícios são altamente dependentes do estímulo de treinamento específico e que realizar uma descrição adequada dos programas de treinamento físico é essencial para planejar o desempenho do exercício neuromuscular, cardiovascular, metabólico, funcional e as melhorias na recuperação. Então, os autores concluíram que os programas e exercícios de treino funcional não são diferentes dos já utilizados no treinamento esportivo e as alegadas adaptações neuromusculares também são as mesmas. Ou seja, não existe treinamento não funcional ou tradicional, e a afirmação racional é que o termo treino funcional
é redundante e não deve ter lugar na literatura científica, já que o mesmo não possui uma definição consistente e universal.